pessoal, então estamos de volta aqui para começar o nosso debate, começar o nosso dia, nossa tarde de conversas aqui sobre livros, autores, né, bibliotecas. E aqui nós fizemos uma faixa de programação que tem a ver com quem se interessa pelo que está acontecendo na sala de aula, né? Voltado para professores, educadores, bibliotecários, etc. Então a gente falou aqui já sobre saberes ancestrais, né, quilombolas, indígenas na sala de aula. A gente já falou também sobre a onipresença das telas, né, do celular, tanto dentro como fora da sala de aula, na vida das crianças e adolescentes. A gente falou sobre educação indígena, né, como é que está acontecendo. E hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que são os repertórios LGBT na literatura juvenil, nas bibliotecas e, por que não, na sala de aula, né? Hoje tem uma nova geração de autores e autoras que está trazendo novas formas de contar, novas histórias, e que são histórias LGBT e que tem uma força muito grande na formação de leitores e também na formação cultural da sociedade, de modo geral, né? Então é com muito orgulho que eu convido aqui os nossos componentes da mesa. A Aline Zolves, chega mais, seja bem-vinda. Tudo bem? Por favor. A Aline, que fez uma linda capa para a revista 451 para a gente, sobre justamente o que a gente chama de livros de transformação, né? Livros que muitas vezes são o acolhimento que muita gente tem, né? Quando está se sentindo só, e aí é num livro que você vai lá. Quem nunca, né? Todo mundo já sentiu isso alguma vez. Acolhido pelo livro, né? Isso. Então vamos lá. E aí, venha para cá, por favor, Lucas Rocha, que é autor, bibliotecário também, e que também é um grande autor aí que está trazendo... Já é seu segundo livro, é isso? É o primeiro. Maravilha. E 2 e o terceiro sai no final desse mês. Legal. Quem vai poder perguntar melhor para você é a Clara Reustab, que é a nossa querida colaboradora, jornalista, tradutora. Traduziu também para a nossa editora, que é a Tinta da China Brasil, que eu convido vocês a conhecer aqui. Ela traduziu um livro chamado Gênero Queer, que é um livro maravilhoso, uma história em quadrinhos sobre gênero, sobre uma pessoa não binária que acaba, enfim, conta a história da vida dela, e a Clara traduziu de maneira maravilhosa. Eu vou até pedir para trazer aqui, colocar do ladinho também. Clara, muito obrigado pela presença. Você é jornalista no UOL, né? Você está atualmente... Estou no UOL agora. Beleza, fazendo podcasts. A roteiro de qualquer coisa. Ah, é? Beleza, então o roteiro da conversa tá com vocês, né? Aqui não faltam roteiristas nessa mesa, eu vou me retirar, inclusive. Dá licença, obrigado. Bom, boa tarde a todo mundo. Eu achei de uma ousadia tremenda de Paulo colocar uma mesa LGBTQIA+, depois do mês de junho, né? Porque vocês sabem que julho já não pode mais. Acabou. Mas eu queria, ao invés de apresentar vocês, que vocês fizessem uma breve apresentação. Breve, tá? A Aline começa. Vamos lá. Oi, boa tarde, gente. Eu sou a Aline Zolves, sou quadrinista, tradutora, ilustradora, professora, enfim. A gente se desdobra em algumas funções, né? E estou desde 2017 produzindo quadrinhos. Eu abordo temática LGBT na maioria das minhas produções, entre outros temas como saúde mental, vivências do cotidiano. E Pigmento é a minha primeira graphic novel, minha história mais longa até o momento, que eu estou lançando aqui pela Quadrinhos na CIA, que é o selo de quadrinhos da Companhia das Letras. Tudo bem, gente? Boa tarde. Meu nome é Lucas Rocha. Eu sou escritor, bibliotecário também, atuo na Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, em um centro de educação unificado. E sou autor do romance Você Tem a Vida Inteira, que é o meu primeiro livro, que fala um pouco sobre HIV e AIDS na perspectiva atual, na perspectiva brasileira, na perspectiva da vida e não da morte, né? Eu tenho também um outro romance que se chama Rumores da Cidade, que trata um pouco sobre política e religião em uma cidade pequena, envolvendo personagens LGBT, né? E o meu terceiro romance, que vai sair agora no final desse mês, se chama A História que Nunca Vivemos, que também é uma história que fala muito sobre memória, uma história que fala muito sobre o poder da imprensa, fala muito sobre o poder da autoria. Então, são assuntos que eu gosto muito de discutir, além de, é claro, sempre ter uma pitadinha de romance nas histórias que eu escrevo, né? E acho importante lembrar que os dois estarão na Dois Pontos, depois do final da mesa.
assinando, conversando, tirando foto, tirando dúvidas, enfim. Bora lá. Mas não sei se deu para reparar, mas é uma mesa totalmente formada por membros Vale. de todas as siglas. Então, eu acho que eu queria perguntar para vocês, antes de qualquer outra coisa, quando que vocês se depararam com a primeira narrativa LGBTQIA+, assim? Quando vocês... Foi um livro, foi um quadrinho, uma série? Quando é que vocês se reconheceram em alguma obra nesse sentido? Eu estava até revisitando isso, porque tem coisas que a gente vê muito criança e não se dá conta, não tem um repertório no momento que vê. Vou falar de uma coisa muito específica para quem é dos anos 90, talvez algo mais geral depois. Não sei se vocês lembram da atriz Christina Ricci. Ela fez um filme que chama Caçadoras de Aventuras. Você lembra desse filme? Ela estava com a atriz de Meu Primeiro Amor. Enfim, eram duas meninas se aventurando. E são duas amigas, mas eu, criança, vendo, eu fiquei, não, elas não são só amigas, gente. Elas estão muito próximas. Só que eu demorei anos para processar isso na minha cabeça. E anos para entender que eu me interessei pela união delas. De um jeito saudável, enfim, e de acordo com a idade que eu tinha na época. Então, acho que essa foi minha primeira experiência vendo em retrospecto, assim. Mas ainda uma coisa meio velada. Sim, um filme dos anos 90, elas ainda meio que na adolescência, aquela coisa meio que a gente pode até chamar de queerbait, né? Entendi. Subtexto, né? Isso. No meu caso, é um pouco difícil, em retrospecto, pensar nisso, porque eu sempre tive acesso a narrativas com personagens LGBT. Eu acho que todo mundo já teve. Mas a nossa infância e adolescência eram os estereótipos, né? E o homem gay sempre era visto como o chaveirinho da vilã ou o antagonista. Para ele ser vilão, ainda demorou um pouco. E então eu acho que a primeira vez que eu vi uma representação positiva disso foi muito assim, muito mais velho. Eu acho que eu estava na faculdade e eu comecei a ler um livro chamado Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan, que é a história de dois meninos que querem quebrar o recorde mundial de beijo mais longo da história. E esse livro ele é muito bonito porque a voz narrativa desse livro são todas as pessoas que faleceram em decorrência da AIDS. Então, ele é um livro que ele é narrado por uma voz coletiva que parecem anjos, assim. É muito bonito. E foi a primeira vez assim que eu tive aquele impacto de perceber que aquela representação estava sendo positiva e que aquela representação, eu me via naquilo. Eu me via, em algum momento, eu poderia fazer aquilo. Porque, quando eu via antigamente, eu não me via sendo o melhor amigo de alguém e não tendo uma vida própria, sabe? Não, e eu acho muito louco que agora... a gente chega em qualquer stand que tem livro de literatura juvenil e infantil e a gente encontra histórias que possuem, não necessariamente histórias românticas, mas que possuem personagens mais complexos, né, que fazem parte desse mundo. Na minha época, eu tinha que procurar fanfic, sabe? Que fantasiasse com casais que normalmente eram heterossexuais e tudo mais. Exato. E eu queria entender se vocês têm esse momento na cabeça, assim, dessa virada de chave. Porque eu acho que foi, sei lá, dos anos 10 para cá, mas não sei. Quando que vocês começaram a reparar nessa mudança em específico? Eu acho que a mudança veio em camadas, né? Porque a gente passou aí por muitos momentos de repressão. E tem aquela questão de que se você baixar a guarda um pouco, você perde alguns direitos já, né? Então, eu vejo que os quadrinhos ficaram mais libertários. Acho que o que marcou muito para mim foi o Fun Home, da Alison Bechdel, que saiu em 2007. 2006 nos Estados Unidos, 2007 aqui. Mas, em relação a filmes, acho que eu preciso pensar assim, se tem um ponto de virada mesmo. Acho que a gente continua lutando para que isso não sofra um retrocesso, né? Você lembra de algum? Então, eu estava até vendo nos stories aqui da feira uma mesa com a Bia Crespo ontem, que ela é roteirista, e ela fala que à medida que a mesa de roteiro tem mais diversidade, o resultado disso no roteiro tem que ser menos diverso, porque o público está cada vez mais conservador, né? Ela fez esse paralelo ontem. E, assim, pensando também nisso, eu acho que a primeira vez que eu vi esse ponto de virada
A gente é muito condicionado ainda ao mercado norte-americano, infelizmente, né? Mas eu acho que foi aquele livro com Amor Simon, que era Agenda Homo Sapiens, enfim, Agenda Simon Homo Sapiens, eu não lembro o nome do livro inteiro, que virou filme, inclusive, que todo mundo acreditava que seria uma porta de entrada muito importante para o audiovisual continuar fazendo outras narrativas como ele, mas acabou que... Ele é um filme ótimo, mas ele é um filme que meio que se encerrou em si mesmo, sabe? A gente não viu... Eu não lembro de ter visto muitas outras obras derivadas dele que fossem para um grande público, que fosse... desenvolvido em salas de cinema, que fosse levado para discussões tanto quanto ele. Eu acho que assim, ele foi um caso meio que isolado, né? Mas foi um esforço bem interessante e bem importante. Talvez o Heartstopper fez muita diferença também para o público mais jovem, assim, essa coisa de sair dos quadrinhos e virar uma série da Netflix com um público muito grande. Eu lembro de assistir e pensar, nossa, eu queria ter visto isso quando eu era adolescente. Acho que fez muita diferença também. E agora, focada mais em Lucas, que Lucas, além de romancista, é bibliotecário, né? E a gente estava conversando um pouquinho ali na tenda de convidados, que talvez seja eu não sei, eu, pelo menos, não frequento tanto bibliotecas, né? Eu frequento mais as livrarias e tudo mais, então talvez seja uma profissão que não seja tão conhecida nos seus pormenores, assim. Eu queria explicar direitinho o que você faz e como é que é essa sua curadoria, assim. Também como é que você vê essas censuras mais recentes que têm acontecido, não só aqui no Brasil, mas no restante do mundo? Então, o trabalho de bibliotecário ele pode se desdobrar em milhares de tipos diferentes de biblioteca, né? Eu trabalho em uma biblioteca pública que fica dentro de um equipamento cultural, então ela é voltada para o grande público, principalmente para crianças e idosos, que é o público que a gente consegue atender. Ainda é uma grande dificuldade que a gente tem, enquanto bibliotecários, de captar o público adolescente, principalmente de periferia, que é a área onde eu atuo. Eu não posso dizer a realidade da Mário de Andrade, enfim, de outras bibliotecas mais centrais, porque eu não trabalho nelas, então eu não sei como é o fazer do dia a dia. Mas uma coisa que eu percebo muito é que tem muito interesse por narrativas diversas dentro desses equipamentos, e a facilidade com que essas crianças têm de acessar esses livros, essas histórias, é muito maior, porque eles são muito mais independentes dos pais, que não dependem do dinheiro para comprar esse livro. Porque é um paralelo que eu faço muito quando eu vou vender esse livro numa Bienal ou numa feira que seja, e um adolescente me pede para falar um pouco sobre a história, e eu falo que ele tem personagens LGBT, muitas vezes eu ouço assim, eu adoraria ler, mas o meu pai nunca vai me deixar comprar esse livro. Então, é uma coisa que eu percebo de diferente, eles terem esse acesso livre, né? É muito mais fácil para eles lerem esse livro, e a gente tem que, eu acho, né, ainda que a gente precisa adotar estratégias como, por exemplo, fazer uma capa mais neutra, que não revele que aquele conteúdo é LGBT. Isso é uma pena, para mim. É triste. É tristíssimo, mas, assim, de outra forma, eu acho que esse livro não atinge algumas camadas de público que precisam ler aquela história. Então, é uma escolha que a gente faz. Quando a gente vai lançar o livro, a gente pode muito bem colocar 2 garotos se beijando, 2 garotas se beijando, socar a porta e vendo o que dá. Mas é um preço a se pagar tanto com um quanto com o outro, né? Sim. E aí, o processo de curadoria desses livros, a gente tem as imposições da Secretaria Municipal de Educação, que são os livros que eles compram, que vem de cima, e a gente só coloca eles disponíveis para os alunos. Eles passam por uma seleção, por um critério de um comitê. Inclusive, eu já fiz parte desse comitê há uns anos atrás. Mas, no geral, a gente sobrevive assim, basicamente de ou doações ou livros que nós mesmos levamos para a biblioteca. Como eu, como autor, recebo muitos livros em casa, muitas vezes eu leio o livro, eu acho interessante falar, vou colocar no acervo, porque não faz sentido deixar ele aqui em casa parado. Então, muitos dos livros que a gente tem lá são de doação, e assim a gente consegue fazer o acervo circular, né? E é muito interessante, por exemplo, estou vendo o Vitor Martins aqui, um amigo escritor também, e o livro dele e outros livros principalmente brasileiros e LGBT, eles têm uma procura muito maior do que os romances adultos ou os romances mais tradicionais, vamos assim dizer, né? E ainda pensando nesse lance de curadoria, eu li o Pigmento, e a Aline também é uma pesquisadora da Bechdel, né? O mestrado dela foi sobre isso.
E tem uma coisa nela e na Liv, eu nunca sei falar sobre o nome dela. Stromquist. Eu também não sei, só, enfim, é desse chuta, jeito né? Que é essa coisa de você deixar dicas de talvez possíveis leituras para quem está lendo o seu quadrinho, né? Por exemplo, a Bechdel eu leio com uma caneta do lado, anotando, e eu passei a fazer isso com o seu também. Que massa. Na semana passada, quando eu li. E aí eu queria saber como é que você pensa, assim, se é uma coisa que é proposital, justamente para poder criar esses novos repertórios nos seus leitores, como é que funciona esse processo de escolha? Eu quis deixar essas dicas para o leitor não como um caminho obrigatório a se seguir, né? Mas eu aprendi isso com a Bechdel mesmo, dela colocar as referências não de um jeito gratuito, só para falar, tem tal e tal autor aqui, depois você vai atrás, vê o que você acha. É mais um lance de construir essas relações e também de ver o livro como um documento que retrata a época em que ele é feito. Então, eu acho importante ver o livro, o quadrinho, a literatura com esse poder de registro também, porque eu acho que nem todo mundo vai construir sozinho as suas redes, as suas referências. A internet é um lugar meio... Não sei, eu sou meio senhora, assim, eu acho a internet meio... não muito confiável quando você vai construir a sua biblioteca pessoal. Então, eu acho importante o livro ser essa ferramenta também de te levar para outros caminhos, para outras leituras, e principalmente citando autores LGBT ou mulheres. Acho importante dar essa visibilidade também, que eu também aprendi com a Bechdel, porque é algo que falta ainda. A gente está falando dessa questão de, até em bibliotecas ou em eventos, ter uma certa censura ainda. Eu acho que mostrar isso na história, se referir a esses livros, tem essa importância também. Uhum. Recentemente, não tão recentemente, né? O seu episódio foi em 2019, o seu foi mais recente na FIC. Mas aqui no Brasil a gente teve 2 episódios de censura em feiras, né? Vocês podem falar com mais detalhes, mas a da FIC foi o Crivella, na Bienal de Rio de Janeiro em 2019, foi o Crivella recolhendo um quadrinho da Marvel. Na FIC você me contou que também aconteceu uma coisa parecida, e aí eu queria que vocês relatassem esses 2 episódios, cada qual o seu. Então, em 2019, eu ainda estava iniciando a minha carreira como autor, era o meu primeiro livro, era esse livro aqui em outra capa, era o primeiro grande evento que eu faria como autor, que eu fiz. Fomos convidados para compor uma mesa LGBT, tanto eu quanto mais outros 4 autores na Arena Cultural, que era o maior espaço da Bienal no dia. E desde de manhã a gente começou a ouvir vários relatos de que a polícia ia entrar na Bienal porque o prefeito tinha mandado baixar um decreto proibindo a venda, comercialização de qualquer livro com conteúdo LGBT por conta desse lançamento da Marvel, que tinha esses 2 homens se beijando na capa ou numa das páginas, que acabou virando um painel na Bienal, né? E foi um dia muito tenso, porque a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, não sabia se a polícia tinha esse poder, e às vezes, mesmo sem ter o poder, eles fazem o ato, né? E aí começou uma movimentação de influenciador comprar todos os livros LGBT e distribuir gratuitamente na feira. Aí começou a acontecer a conversa de que os livros poderiam ser comercializados, mas teriam que ser embalados em um papel preto ou um papel pardo, porque o conteúdo da capa era explícito. E aí começaram-se a discutir os livros eróticos heterossexuais, que também têm capas explícitas e conteúdo explícito, o que acontece com eles. Então, foi um momento assim, muito tenso. Mas, no final das contas, eu acho que isso acabou sendo meio que deu um backlash, mais ou menos, né? Eu acho que foi um tiro pela culatra, porque isso gerou muito mais visibilidade para a mesa, gerou muito mais visibilidade para a literatura LGBT, de um modo geral. Isso foi pauta de tema, né? de discussão. E acabamos fazendo a mesa sem nenhum problema, sem nenhum percalço. Depois da mesa, fizemos... os próprios leitores iniciaram uma marcha, né, com palavras de ordem no meio da Bienal, falando que a censura não ia acontecer.
E o saldo no final foi bem positivo, né? Mas foi uma ameaça muito clara que a gente teve aos nossos direitos, e a ideia de que a qualquer momento, com o estalo de dedos e com o mando de uma pessoa, né? Uma figura de autoridade, podia colocar todo um projeto de uma série de autores e de editoras e de professores e curadores, bibliotecários, que estavam ali tentando fazer com que aqueles livros fossem vistos, que aquilo fosse impedido de acontecer, né? Então, eu acho que serviu muito de alerta. E um alerta para a gente entender que nem tudo é garantido e que os nossos direitos eles são muito difíceis de serem conquistados, mas eles são muito fáceis de serem revogados, né? Exato. E aí, pensando nisso, em maio desse ano aconteceu algo similar, né? No Festival Internacional de Quadrinhos, em Belo Horizonte, a Bia Kicis publicou um vídeo com registros das mesas em que a gente estava expondo o nosso trabalho, completamente, óbvio, enviesada, fez uma montagem, não sei se foi exatamente ela, mas ela repostou o vídeo. Eu até estava falando, né, que eu apareci por um segundo e já fiquei muito chocada com isso, porque era um vídeo que queria mostrar que quadrinhos LGBT talvez deveriam também passar por algum tipo de censura. Eles estavam sendo comparados a outros tipos de quadrinhos que não tinham nada a ver, como escatologia, pornografia explícita, enfim. E desde esse evento da Bienal, a gente tem esse lema que afeto não é pornografia. Você vê dois homens se beijando, por que o seu filho vai ser afetado por isso, sabe? Se você acha que ele vai ser afetado, tem algo a se pensar aí, né? E no FIC foi chocante, porque teve essa onda de agressão no vídeo. O vídeo foi muito compartilhado. Registrou o Kit Gay, de Kael Vitorello, que é uma amiga minha quadrinista, que fez essa obra justamente pensando nessa educação LGBT, essa brincadeira com o termo, né? E, entre outros quadrinhos sobre vivências trans, pessoas trans sendo felizes. Isso foi considerado uma ofensa para crianças. Então, é muito frustrante, né, porque estamos em 2024 e isso continua acontecendo. Serve de incentivo para a gente não deixar de continuar mostrando que, não, gente, isso não tem nada a ver, não é uma ameaça a crianças. Mas confesso que foi difícil vivenciar isso de novo. Eu queria saber do Lucas, porque o gênero queer, né, que foi o quadrinho que a Tinta da China trouxe, de Maya Kobabe, que eu acabei traduzindo, ele foi o livro mais proibido, mais banido das bibliotecas americanas. E por mais que esses 2 episódios que vocês contem sejam horríveis, é como que lá eles conseguissem dobrar a meta, né? Porque é muito mais fácil lá proibir esse tipo de conteúdo em cidades inteiras, em escolas, em universidades. E eu queria que o Lucas explicasse, que ele me explicou, e eu achei muito esclarecedor e assustador, assim, ao mesmo tempo. Então, no contexto americano, né, cada estado tem a sua legislação e é muito fácil, como Clara disse, banir um livro de uma biblioteca. Basta uma petição de um pai, de uma mãe, de um grupo de pais e mães para aquele livro ser banido do estado inteiro. Então, é muito, muito triste que isso seja permitido que aconteça, né? Aqui no Brasil, a legislação ela é um pouco diferente. Para banir livros é necessário um caminho um pouco maior e mais burocrático, né? Acho que, felizmente, nesse caso, podemos agradecer a burocracia pela primeira vez, né? E, assim, contando por experiência pessoal, a gente estava conversando um pouquinho antes da mesa começar. Na biblioteca onde eu trabalho, por sorte, a gente não tem nenhum movimento nesse sentido. Eu trabalho numa periferia que tem muita influência de cristianismo, tem muitas igrejas evangélicas ao redor, muitos centros espíritas, muito mais igrejas evangélicas, né? E a gente ouve pelos corredores, porque como a gente trabalha na biblioteca que pertence a um instituto, ao Centro Unificado, e não está diretamente nas salas de aula, a gente consegue pegar só parcelas de conversas, né? Quando os alunos entram, a gente ouve o que eles estão falando, e a gente ainda vê muito, o que me deixa muito triste, né? Mas eu ainda vejo muito o mesmo tipo de brincadeira que eu ouvia quando eu tinha 12, 13 anos, eu continuo ouvindo.
Então, se por um lado a gente está avançando nesses esforços de mercado, né, de ter mais livros, de ter mais pessoas lendo, de ter um público mais esclarecido, ao mesmo tempo eu vejo que a base ela ainda sofre com coisas que a minha geração sofreu. Então, eu acredito que para eles crescerem e serem pessoas, se forem pessoas queer, gays, lésbicas, esse entendimento deles também vai ser um pouco demorado, talvez tenha um pouco de percalço como o meu teve, sabe? Eu acho que isso também tem muito a ver com o território, isso é inegável, né? Como eu falei, eu parto de um lugar que tem muitas carências, tanto intelectuais, quanto financeiras, quanto, enfim, alimentícias até. E, então, são preocupações que, às vezes, vão muito de uma coisa muito enraizada, sabe? Geracional. É aquela coisa que o bisavó, o avô, a mãe fala e a criança acaba reproduzindo, né? Porque os professores e nós, como bibliotecários, os coordenadores do centro, a gente tenta trazer sempre discursos de diversidade, não só sobre LGBT, né, mas sobre povos indígenas, literatura negra, pessoas com deficiência. A gente coloca tudo isso e faz campanhas e faz parcerias até, mas o que a gente ouve que as crianças reproduzem do que chega em casa é um pouco diferente do que a gente tenta combater, né? E tenta ensinar. Então, é um processo que é muito vai e vem, é muito numa balança que é muito instável, né? Agora, voltando para a Aline, que escreve histórias em quadrinhos, eu não sei, é uma impressão que eu tenho, assim, de que talvez o formato seja um formato mais amigável para tratar de assuntos espinhosos, né? E aí eu não penso somente no que diz respeito à comunidade LGBTQIA+, né? A gente tem o Pílulas Azuis, o Você Não Era o que Eu Esperava, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa riqueza na linguagem dos quadrinhos que torna talvez um diálogo que fosse mais difícil, mais fácil, mas ao mesmo tempo talvez seja mais fácil de ser mal interpretado, né? Porque é muito gráfico. Exato. Eu acho que tem essa questão de você se ver, eu acho que fica mais literal isso, você se ver representado num desenho de história em quadrinhos, principalmente nos quadrinhos autobiográficos, né, que os autores usam muito material pessoal para criar essa ideia de representatividade, não só LGBT, mas para outras minorias também. E eu acho que, como você comentou, pode ter um lado mais negativo, porque até hoje quadrinhos são vistos como uma produção só para um público mais infantil. Infelizmente, ainda existe essa discussão. Mas a gente é rodeado por imagens. O nosso letramento é muito mais feito por imagens do que pelo texto, né? A gente passou por essa mudança, eu acho. E falta uma educação, talvez, na hora de aprender a interpretar essas imagens. Porque, com certeza, a gente tem muitos leitores hoje, mas a gente percebe que essa mistura pode ser muito atraente e até um incentivo para você se abrir para novas leituras, né? E eu acho que, em relação à representatividade, você poder fazer autorretratos, de novo puxando para o quadrinho autobiográfico, mas não só, você poder representar corpos diferentes no desenho, isso pode levar os autores a se identificarem com mais facilidade, se sentirem mais acolhidos, mais representados. E é muito diferente de um registro fotográfico, por exemplo. Se você desenha, você recria essa realidade. Você pode convidar o leitor a construir com você esse repertório, né? Porque o quadrinho ele nunca é feito sozinho. Essa lacuna entre um quadro e outro é você que vai preencher essa informação para construir a história na sua cabeça, né? Então, eu acho que é uma mídia muito convidativa e muito democrática, porque é literalmente você sentar com papel e lápis e desenhar, né? Outras mídias podem dar um pouco mais de trabalho, não seriam muito acessíveis. Mas eu acredito nesse poder mais convidativo do que esse lado negativo que existe. E Lucas, você é um romancista, né? E, pelo que eu vi, todos os seus romances que eu pude
dar uma folhada, eles têm muito forte essa veia da pauta, né, LGBTQIA+, ainda que não seja em romance propriamente dito, né, sempre está lá. E eu queria saber se foi uma coisa que você sempre quis ser um romancista, essa temática sempre foi uma coisa que estava intrínseca a você, foi uma necessidade que você viu por uma falta, como foi isso? Então, a questão de ser romancista eu acho que é uma coisa que me acompanha desde a infância, né? Porque eu cresci sendo a típica criança de apartamento, que jogava muito videogame, não saía muito de casa, ia para a escola, voltava para casa, e meus pais sempre trabalhavam muito, eu estudava num turno, meu irmão estudava em outro, então eu não tinha muito companhia. Então, quando eu me enjoava do videogame, os livros acabaram se tornando essa companhia, né? E eu lembro que, no começo, eu fui muito influenciado tanto por mistério, porque a minha mãe era uma leitora de Agatha Christie, eu acho que como a maioria das mães, né? E eu também fui muito influenciado por fantasia e ficção científica, principalmente por causa das adaptações cinematográficas, Senhor dos Anéis, Crônicas de Nárnia, enfim, todos essas franquias multimilionárias, né, me chamavam a atenção para qual é o material de origem disso, né? Então, enquanto eu crescia e tentava me entender como escritor, eu comecei escrevendo o que eu lia, né? Então, eu comecei escrevendo fantasias sem pé nem cabeça e assim coisas que hoje em dia eu espero que eu nunca mais encontre de novo, porque eu tinha 15 anos. Mas eu comecei a perceber que o romance contemporâneo me interessava muito, sobretudo jovem, porque eu comecei muito a ler o romance jovem e eu comecei a perceber que as pautas que eram tratadas ali eram muito mais diretas do que os da fantasia. A gente estava falando ainda um pouco sobre esse subtexto, né, essas camadas, e eu sempre fui um leitor também, assim, quando eu era criança, adolescente, sempre fui meio burrinho, né, então eu nunca consegui pegar muito bem o subtexto. Eu lia o que estava ali, o leão das Crônicas de Nárnia é um leão. Sei lá, é Deus? Agora que eu sei que ele é Deus, mas eu não sabia na época. Então, eu comecei a ler os romances contemporâneos porque eles eram mais diretos nas temáticas deles. Eles eram mais diretos nas pautas que eles colocavam, né? Então, à medida que eu fui lendo e fui entendendo e fui vendo que aquilo fazia falta ter gente brasileira escrevendo a realidade brasileira, porque brasileiros escrevendo sempre existiram, né? Romances jovens, mas assim, enquanto eu tinha meus 16, 15 anos, era muito aquela coisa muito ligada à fanfic ainda, e era muito aquilo, a personagem que mora em New York, que se chama Charlotte, e que vai para Madison Square Garden, sabe? Não, eu quero um romance que se passe em Niterói, que foi onde eu estudei, em São Gonçalo, que foi onde eu morei, no Rio de Janeiro, eu quero ver o shopping por onde eu passei. Então, eu comecei a escrever dentro dessa vivência de coisas que eu conhecia a princípio, né? E, a partir disso, eu comecei a desenvolver mais, assim, por exemplo, Rumores da Cidade se passa numa cidadezinha muito pequena. Eu não tenho essa experiência de cidade pequena, mas é uma coisa que me fascina muito. E eu gosto muito de novela, eu cresci muito vendo novela. Então, os meus romances sempre têm assim, aquela reviravolta meio novelesca, sabe? Aquela coisa do melodrama, porque eu gosto muito, eu me identifico muito com isso. Então, o meu processo de me entender como escritor, ele sempre vem a partir das coisas que eu leio, das coisas que eu consumo e das faltas que eu vejo que eu posso preencher, né? O Você Tem a Vida Inteira, por exemplo, ele é um livro que trata de HIV e AIDS, porque eu não tinha visto ainda uma narrativa que tratasse do HIV e da AIDS em uma perspectiva contemporânea. Eu sempre via narrativas que falavam sobre morte, que falavam sobre aquilo como uma punição. Então, quando eu lancei, eu até achei assim, gente, vai ser mais um, porque eu não vi, mas não quer dizer que não existe, né? Quer dizer que eu não achei. E de fato, quando as pessoas falam para mim, a primeira vez que eu leio um romance com essa abordagem, é uma coisa que me deixa muito feliz de perceber que eu consegui preencher, mesmo que minimamente, uma lacuna, sabe? Que em outro momento pode ser preenchido por outras pessoas que tratem de outras histórias sobre outros pontos de vista. Perfeito. Antes de dar continuidade, eu queria falar que se vocês quiserem fazer pergunta, o pessoal da 451 está aqui no entorno com papel e caneta. E eu queria também dar um salve para Edson Guedes e Elisa Guedes, que são os nossos tradutores simultâneos de Libras. Queria ir para você agora perguntar, deixa eu ver a minha colinha. Eu sou uma ávida leitora de quadrinhos, eu adoro história em quadrinhos. Comecei um mestrado sobre e larguei, mas eu sou uma grande fã. E até mesmo nos quadrinhos mais recentes, a gente
quando tínhamos casais lésbicos, que são particularmente o que mais me interessa em ler, os finais ainda eram meio trágicos, né? Eu lembro muito de ler o Azul é a Cor Mais Quente, né? Que originou, foi o quadrinho ao qual o filme foi inspirado, e de ficar absolutamente triste, assim, né? De pensar que merecíamos finais melhores, e eu acho que hoje em dia a gente está tendo um pouco isso mais, né? Aquele meme do queremos histórias de bichas trambiqueiras e, sim, maravilhoso. E tudo mais. Eu queria saber como é que você tem visto essa mudança, assim, dessa perspectiva, né? A gente não explode mais em shopping, na novela e tudo mais. Amo. Eu acho que é por isso que eu quis fazer Pigmento. Como o Lucas falou, quero ver coisas que talvez existem e não chegaram até mim, ou existem pouco e a gente tem que fazer mais, que é romances entre mulheres que sejam leves, que não acabem em morte, que não acabem em sofrimento, que a gente precisa e merece se ver nesses romances, né? E eu tô bem surpresa, principalmente no cinema, se todo mundo aqui viu Love Lies Bleeding, que é que é sapatão destruindo tudo, e musculosa, enfim. Eu acho ótimo que no cinema e nos quadrinhos a gente esteja com personagens LGBT fazendo ficção científica, horror, enfim. Tem que ter romance também, romance água com açúcar, sim, porque acho necessário. Mas eu vi esse espaço. Eu acho que eu não poderia ter feito o Pigmento 10 anos atrás. Porque eu acho que, nesse sentido, mudou rápido. Porque a gente... Conta um pouquinho de Pigmento. Dá um spoiler pra galera. Pigmento conta a história de Clarice, que é essa personagem da capa aqui, que ela é uma tatuadora que não consegue ter a própria pele tatuada. Por algum motivo, que não sabemos qual, a tinta não se fixa na pele dela. E a gente vai acompanhando a trajetória dessa personagem e ela conhece a Lívia, que é uma restauradora de livros que leva a avó para fazer a primeira tatuagem da vida, lá pelos 70 anos. E, a partir daí, elas vão desenvolver um relacionamento. Então, eu quis falar do mundo da tatuagem, que é também, assim como os quadrinhos, um mundo muito visual, que eu também queria ver mais representado em quadrinhos, que eu não vi tantas produções sobre. E coloquei uma personagem da terceira idade, porque também me faz falta essa representatividade, sem que seja estereotipada, assim como pessoas LGBT. E, assim, sem spoiler, mas é um romance gostosinho. Tem final feliz? Então, convido vocês a lerem, mas... Eu sei. Já aviso que vocês não vão chorar, então, tudo certo. E o Lucas chegou a falar de fanfic, né? E eu fico muito admirada de ver LGBTs ou não, né? Porque a gente tem agora o filme da Anne Hathaway com aquele menino bonitinho do vermelho. Eu sei quem é, mas eu não lembro o nome dele. Foi baseado em fanfic e eu vejo muitas obras infanto-juvenis LGBTQIA+, que vieram deste lugar, né? Que foi realmente a pessoa, não aguento mais ler nada que me diga respeito, vou lá, vou pegar a caneta e vou fazer. Vocês participam muito de feira literária, etc. Como é que é esse encontro com esses autores antes amadores e agora publicados, assim? Eu acho, para mim, sempre é uma delícia, né? Porque eu acho que quanto mais diversos forem os autores e mais diversas forem as histórias, eu acho que o mercado só tem a ganhar, né? Eu acho que é uma grande falácia acreditar que existe competição entre autores, porque quem lê um livro geralmente não lê um só. Quem lê um romance e gosta daquele romance quer ler outras coisas. Então, falar assim, tem um autor LGBT que é muito grande... e se outra pessoa escrever algum livro sobre esse, você não vai conseguir ter tanto sucesso porque ele já é muito grande. Mas isso não faz muito sentido porque o leitor ele é muito ávido, né? E o leitor adolescente, eu acho que ele é mais ávido ainda, né? Ele sempre quer estar lendo, ele sempre quer estar lendo muita coisa diferente, ele sempre quer que os amigos dele leiam também para eles discutirem.
Então, para mim é um processo muito legal, e conhecer esses novos autores para mim é muito estranho falar que hoje eu já estou no meu 3º romance, então eu não posso mais me considerar um autor novato, né? Mas ainda é muito estranho para mim estar nessa posição de ter pessoas que estão chegando e eu ter algo a ensinar para elas, né? Porque eu sempre, em todos os grupos em que eu transitei durante a minha adolescência, eu sempre era o mais novo. Então eu sempre fui a pessoa que tive que aprender com os mais velhos. Então, estar hoje numa posição onde eu posso ensinar as pessoas a como melhorar, a como entender o mercado, a como fazer, não só no texto, mas na questão comercial mesmo, tudo isso que envolve, né, escrever livro, que não, infelizmente não é só sentar e escrever, a gente tem todo um processo pós, né, venda desse livro. Para mim é muito gostoso. E, assim, quanto mais existirem, melhor. Então, se você tiver um romance engavetado que você acha que vale a pena, por favor, publique, ou tente encontrar uma forma de publicá-lo de forma independente ou tradicional, porque eu acho que o mercado brasileiro ainda é muito nichado e pequeno, apesar de sermos a 5ª maior população do mundo. Nossa população leitora ainda é muito baixa e, em consequência, nossa população escritora também é muito pequena em relação a outros países, né? Então, para mim, é o ditado do quanto mais, melhor. Uhum. Aí agora eu vou ser advogada do diabo. Você falou do quanto mais melhor, né? Eu queria saber quais cuidados nós, como os leitores, a gente tem que tomar para não cair no famoso queerbaiting. E aí, quem puder definir o queerbaiting para a plateia. Queerbaiting é quando você acha que vai ter uma representatividade LGBT, mas você assiste tudo até o final e não tem. É uma questão mais de... você acha que aquele casal vai ficar junto e aí não fica. Ou a personagem é LGBT, aí no fim ela te deixa na dúvida. Mais ou menos isso, né? E eu acho que muito da fanfic vem da revolta do queerbaiting, né? As pessoas, elas veem aquele personagem que tem todos os estereótipos de uma pessoa gay, ou de uma pessoa lésbica, ou de uma pessoa não binária, para no final da narrativa isso não se concretizar, ou ficar meio que um subtexto sobre isso. A pessoa acaba se revoltando e fala, não, já que você não explicitou, eu vou explicitar e vou escrever a minha própria história. Então, eu acho que parte muito daí essa questão, tanto da fanfic, né, no caso, quanto da narrativa LGBT, ou insira aí qualquer outra coisa que é vista de uma forma talvez errônea, principalmente no audiovisual ou em outros livros, né? Aquele personagem que ele vai te dar todas as indicações de que ele vai terminar com outro mocinho e, no final, ele acaba sozinho e ele acaba até sumindo da narrativa. A narrativa nem é tão importante assim, a narrativa dele para a história, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que a fanfic vem disso e quanto mais, melhor. Continuo com o lema. Uma coisa que eu tenho notado bastante também é o interesse dos players em fazer essas adaptações, né? Porque a gente teve esse boom de livros infanto-juvenis, né? Histórias em quadrinhos também, como é o caso super bem sucedido do Heartstopper. E eu queria ver se vocês conseguem me dizer alguma coisa do mercado nacional nesse sentido, se a gente já tem observado. Eu vi que um quadrinho do Rafael Coutinho, Um Beijo Adolescente, que traz um pouco dessa temática, foi adaptado para a série na HBO, mas é um mercado super em potencial, né, essa adaptação, assim, porque depois do sucesso de Love, Simon, que vocês também já citaram, enfim. Teve também o Nimona, né, um quadrinho que virou série animada. Eu não vejo ainda muitas produções brasileiras, talvez não chegaram até mim, mas eu acho maravilhoso, porque quem trabalha criando histórias precisa também dessa divulgação mais ampla e dessa questão de levar a sua história para outras mídias, até como uma questão de alimentar esse mercado, porque eu também, como quadrinista, também quero que quanto mais, melhor, que mais quadrinistas comecem os seus trabalhos, mas a gente precisa também dessa divulgação para se manter. Mas não vejo muitas produções brasileiras, além do Beijo Adolescente. Produções de adaptação também vejo poucas. Tem o 15 Dias, o livro do Vitor Martins, que está sendo produzido também. De Brasil, eu lembro também do Vermelho, Branco, Sangue Azul, que é um caso internacional, né? Mas a gente vê como esses casos pontuais, seja por crítica, seja por público, eles são sucessos, né?
o Vermelho, Branco, Sangue Azul vai ter uma continuação, sendo que nem existe uma continuação em livro, porque o filme foi muito bem sucedido. Nimona talvez não tenha sido um sucesso tão grande de público, mas ele concorreu ao Oscar, acho que não me lembro se ganhou ou não, mas concorreu. Então, essas produções elas têm muita qualidade, elas têm muita coisa para se falar e elas têm um público em potencial muito grande. Foram muitos anos passando fome, né? Exato, exato. A gente precisa se alimentar, sabe? Porque é aquilo, quando uma narrativa LGBT aparece no audiovisual, todo mundo vai nela, porque é a única que tem. E é isso, né? Quando tem uma boa campanha de marketing, que a gente sabe que é importante, quando tem uma boa divulgação, quando tem uma boa produção, porque até existem coisas rolando muito em circuito de cinema, muita coisa em circuito independente, mas são coisas que não chegam para o grande público, são coisas que, por exemplo, eu ouço falar, mas eu não consigo ter o acesso, por exemplo. Filmes maravilhosos que, às vezes, você vê a sinopse e fica super interessado, mas aí você vê ele tá rolando em circuito porque nenhuma distribuidora se interessou em colocar ele no cinema ou no streaming, que seja, e a gente não consegue ter o acesso de uma coisa que já está pronta, sabe? Então, ainda vejo com olhos assim de quem está engatinhando ainda, é um processo lento. O audiovisual em si é um processo muito lento, mas eu tenho esperanças de que, da mesma forma que a literatura conseguiu ampliar esse leque de diversidade, né, que o audiovisual também siga pelo mesmo caminho e consiga trazer cada vez mais narrativas diversas para a gente. No começo da conversa, eu não lembro qual dos dois falou, mas me comoveu essa coisa do... eu queria que, na minha época, quando eu estava nesse momento de entendimento, houvesse mais narrativas desse tipo. Eu queria que vocês refletissem um pouco sobre o impacto, né, da presença desse tipo de narrativa nos jovens LGBTQIA+, que estão surgindo agora, né, os pré-adolescentes agora, os adolescentes de agora, como... eu tenho primas, né? Uma delas está até na plateia, que eu acho que torna as coisas um pouco mais fáceis, né? Mais palatáveis, mais reconhecíveis. Eu queria que vocês refletissem um pouquinho sobre a importância disso. Eu acho que eu falei que eu queria ter Heartstopper na minha adolescência, porque quando você se vê representado, você sente que você existe, né? A gente acha que não, mas a nossa cultura, nossos produtos culturais têm um impacto emocional muito forte. Você vê uma novela só com pessoas brancas, enfim, não vou me alongar nisso, mas a gente sabe como era, né? Como é até hoje com algumas produções. E é muito importante que quem produza também esses filmes, esses quadrinhos, não só quem vai estar no final dessa cadeia, mas quem vai escolher, as editoras que vão chamar as pessoas, que sejam diversas também, né? Porque eu concordo que para adolescentes de hoje, eu sei que não é um mundo de arco-íris ainda, totalmente, mas está bem melhor, assim, bem melhor do que estava 20 anos atrás. Eu fico muito emocionada, assim. Eu acho que, enquanto quadrinista, essa questão de trabalhar em feiras, eu gosto de falar com leitores, gosto de falar de modo mais próximo e entender esse real poder que livros têm de salvar vidas mesmo. Eu não acho exagerado falar isso. Eu acho que, dependendo da pessoa, um livro com uma personagem LGBT pode salvar uma vida, assim. E eu acredito muito também, eu sei que uma pauta de discussão que a gente tem muito entre escritores LGBT é a questão dessa representatividade muito, que a gente chama de muito idealizada, né? Por um lado, é muito bom que isso aconteça, porque a gente precisa demonstrar, principalmente para os pais desses adolescentes, que ser LGBT não é ser vilão, não é ser mesquinho, não é ser ruim, mas, ao mesmo tempo, isso acaba sendo um reflexo da nossa própria vivência, né? Eu fiz essa reflexão em uma outra mesa que eu participei, porque a gente cresce com a certeza tão grande de que a gente vai decepcionar os nossos pais, a partir do momento que a gente sair do armário, que a gente quer compensar todo o resto sendo perfeito, sendo melhor na escola, sendo melhor nos esportes, sendo melhor
em outras áreas que não sejam nossa área, nosso ser, né? O que é muito irônico. E aí, esses romances LGBTs para jovens, principalmente, dos anos 2010 até 2020, eu ainda vejo que eles partem muito de um ideal muito grande, de que esse adolescente tem que ser perfeito, esse personagem tem que ser perfeito, exatamente porque a gente precisava ser perfeito e porque a gente não quer que outras pessoas nos vejam como pessoas falhas, como pessoas com suas complexidades. E, então, um movimento que eu tenho visto muito atual, até acho que 2 anos para cá, que é muito legal, é esse de ver personagens cada vez mais complexos e cada vez mais falhos nas narrativas, sabe? E eu acho que isso ajuda ainda mais a quem quer se enxergar melhor. Porque, às vezes, ele acaba se enxergando num personagem muito perfeito e ele acaba não aceitando que ele, em algum momento, vai errar. Então, quando você coloca essa complexidade, mas você não coloca vilania, eu acho que você está fazendo um trabalho, para mim, particularmente, eu acho que é um trabalho ideal, né? Que é o que eu falo que eu gosto de fazer nos meus livros. Eu gosto muito de fazer com que a pessoa saia um pouquinho diferente de quando ela entrou. Eu gosto de ensinar alguma coisa que ela ainda não sabe e de deixar ela curtindo um tempinho ali com um romancezinho legal, com as relações familiares e com os dramas que aqueles personagens passam, né? Então, sim, eu acho que hoje a oferta é muito maior, mas eu acho que a gente ainda precisa complexificar um pouco mais esses personagens, sabe? Porque a gente ainda parte muito do pressuposto de que eles têm que ser perfeitos e de que eles não podem errar em nada que envolva um relacionamento ou que envolva algum outro aspecto da vida deles. Chegou uma pergunta que eu não consegui entender muito bem a letra, então vou me esforçar um pouquinho. Mas a pessoa já botou uma hashtag antes falando não sou contra, já com medo e está perguntando como é que funciona a questão da inserção da discussão sobre a causa LGBT na vida de uma criança, né? Uma criança que convive com 2 mães ou 2 pais, etc. E, já que é o assunto que é livros, né? Será que temos obras que tratam sobre isso, etc. Eu acho importante que os pais se interessem também sobre se educar sobre isso, enfim, que a gente às vezes deixa tudo na conta da criança, né? Você vai aprender sobre isso e se vira na escola, né? Mas acho que para pais, casais hétero, enfim, acho importante ir atrás. Tem obras, sim, principalmente da Marcela Tiboni, que é uma mãe lésbica que fala muito da própria vivência com outra mãe. Mas em relação a educar crianças, acho que muita coisa pode ser dita quando a gente se adapta ao nível de qualquer faixa etária, né? Um bom senso, é claro. Ó a censura aí. Tô brincando. Mas, sim, não consigo pensar em nomes de obras agora, mas tem obras sobre ser LGBT para todas as idades. E, ao pouco, a gente vai acrescentando complexidade. Mas o básico é aprender a respeitar outras pessoas, né? Acho que uma criança dá conta de aprender isso. Eu também acho. Partindo agora, saindo um pouquinho da minha faceta de escritor, indo mais para a minha faceta de educador e bibliotecário, a biblioteca ela tem muitos títulos, principalmente infantis, que tratam sobre isso. Tem um livro que chama Julião, uma sereia, que é um livro maravilhoso sobre um menino que vai com a avó para o parque público, para a piscina pública da cidade, e ele quer ser uma sereia, e a avó costura uma roupa de sereia para ele. Tem um livro que chama Ana Tem Duas Mamães, se eu não me engano, que é um livro sobre uma menina com 2 mães. Tem um livro que chama Um Gato que Não Gostava de Cenoura, que é sobre um coelho que não gostava de cenoura, perdão, que é sobre um coelho que vive numa sociedade onde todo mundo gosta de cenoura e ele não gosta, e é para explicar um pouco essa questão da diferença. E é isso que a Aline falou, você entender que a criança ela tem um repertório dela e a criança ela não é boba, ela não é burra também. Você tem que falar dentro da faixa etária dela. É claro que você não vai falar de sexo e sexualidade com uma criança de 3 anos, mas você pode falar para ela sobre respeitar as diferenças, você pode falar para ela de que você está lidando com afeto, você não está lidando com sexo, sabe? Quando você vê um casal de 2 homens ou 2 mulheres andando de mãos dadas ou se beijando na rua, a criança ela aceita aquilo com muito mais naturalidade do que o adulto, né? É o adulto que impõe a barreira e fala que isso é errado e cria na criança esse senso de preconceito.
Então, porque a criança ela está vendo só duas pessoas se beijando, para ela não faz diferença. Então, eu acho que a educação para crianças mais novas, ela tem que partir tanto desse repertório literário, já que a gente está falando de livro aqui, existem títulos incríveis, porque agora não me falha também os títulos, mas eu sei que a Boitempo tem toda uma linha de livros infantis com essa pauta de diversidade. Tem um livro que eu li recentemente para a biblioteca, que é a história de um monstro que tem braços muito longos, e todos os monstros daquele lugar onde eles moram tem uma função específica e ele não sabe muito bem o que fazer com os braços dele. Também é uma metáfora muito legal para você falar de corpo, para você falar de como aquilo funciona. Tem outro que é a monstra rosa, que todos os monstros são azuis e ela é rosa, por que ela é diferente? Então são livros que de formas muito, não digo simplórias nem simples, né? São formas muito complexas, são formas simples de explicar coisas muito complexas para crianças, né? Então elas existem. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade, vão a uma biblioteca, peçam ajuda para um bibliotecário. Eu acho que a gente, com o sistema, é muito mais fácil da gente lembrar das coisas, porque são muitos títulos. Não tenham vergonha de pedir informação, de pedir ajuda. Acessem catálogo online. A Biblioteca Pública de São Paulo tem catálogo online disponível para quem quiser. É só você acessar e fazer uma busca simples, como se você estivesse na Amazon, sabe? Você vê o livro que está mais perto da sua biblioteca. Porque eu sei também que isso envolve um custo financeiro. Livros infantis são caros. São mais caros do que livros para adultos, né? Mas, assim, eles existem, eles estão aí. Os profissionais, eu digo dos bibliotecários, são todos muito dispostos a ajudar. Tirar também esse mito da cabeça de que funcionário público tá com preguiça de trabalhar, porque são esforços que a gente faz muito de formiguinha, muito pequenos, assim, no nosso ver, mas que causam um impacto muito grande naquela turma de crianças ou naquela criança em específico com a qual a gente está trabalhando no momento. E pensando na sua atuação na biblioteca em que você trabalha, você falou da leitura desse livro e tudo mais. Eu queria saber como é que é a recepção desse tipo de leitura quando ela acontece por lá. Então, a gente trabalha, assim, como são muitas imposições da Secretaria Municipal e muitas coisas assim, agosto tem que ser indígena, novembro tem que ser negro, aquelas coisas muito mais pautadas em calendário, a gente sempre usa o mês de junho para lidar com a literatura. Então, essas coisas estão frescas na minha memória porque foram no mês passado, né? E a recepção das crianças, elas estão muito mais interessadas em aplicar empatia e de entender, assim, de debater sobre as diferenças entre aqueles personagens e por que eles são diferentes, e a gente explica para eles por que você não gosta, não vai gostar de alguém que é diferente de você. Olha para a cor da pele de cada um, olha para o cabelo de cada um. Ninguém é igual a ninguém aqui. Então, é um trabalho muito fundamental ainda, né? Porque eu trabalho com crianças de faixa etária entre 4 e 10 anos. Então, as discussões que a gente tem com as de 10, por exemplo, são um pouco mais complexas. Então, e eles mesmos já falam, olha, eu tenho uma tia que é casada com uma amiga. E tá tudo bem, né? Aí a gente fala, não, tá tudo bem, qual é o problema, né? Elas se amam? Ela fala, se amam. Então tá ótimo, sabe? Tem muita... lá no local onde eu trabalho, tem muitos casais de duas mães, por exemplo. De dois pais eu ainda não vi, não tive oportunidade, mas eu já vi muitas famílias compostas por duas mulheres. E eu vejo que as crianças que são criadas por essas mães, elas têm muito mais a dizer durante as rodas de discussão. E a gente vê também que, infelizmente, o olhar dos pais ainda é de muito preconceito, enquanto dos filhos não. Então, a gente consegue identificar, mesmo nas entrelinhas, de onde parte um discurso preconceituoso que uma criança faz. E a gente sabe que nunca é geralmente, né? Não vou dizer nunca, mas na maior parte das vezes não é da escola e não é da biblioteca. Então, sobra nesse ambiente a família, né? Então, como eu falei, é uma balança que a gente tenta equilibrar. E pensando agora, direcionado a vocês dois, né, numa família mais progressista, que talvez observe que, se eu arranjar um livro desse de infanto-juvenil que trate isso, talvez seja mais fácil para essa coisa que eu já estou observando, que talvez esteja se encaminhando para acontecer, para poder tornar mais fácil esse caminho e tudo mais. É uma coisa que é bastante bonita de pensar também, né, nesse apoio dentro de casa. Não, com certeza, e ainda mais assim, eu parto da minha vivência particular, né, que a minha família não é progressista, é muito pelo contrário disso, então acho que nisso a gente dialoga. Então, o processo para eu me aceitar primeiro demorou muito, e aí depois que eu me aceitei, foi o processo de fazer com que aquilo fosse vomitado para fora, né?
Porque, ao mesmo tempo que a gente está muito bem com a gente mesmo quando a gente ainda está dentro do armário, a gente já sabe quem a gente é. Explicitar isso para o mundo ainda é muito assustador. Por mais que você veja que seus amigos eles vão te apoiar, por mais que você veja que alguém da sua família, assim, eu tenho mais de 15 tios, então eu sei que alguém iria me apoiar ali, porque não é possível. Mas, mesmo tendo essas certezas, ao mesmo tempo você tem entranhado na sua cabeça a ideia de que ninguém vai te aceitar. E quando você é adolescente, você é muito mais dramático, né? O mundo vai acabar a qualquer momento. E, realmente, às vezes, é o mundo todo que está ali, porque a gente vê casos de pessoas sendo expulsas de casa, pessoas sendo maltratadas, e a gente não quer que isso aconteça para a gente, além do fato que a gente não quer decepcionar o outro, né? E trazer um livro com essa temática para casa, acho que pode ser um facilitador, porque com famílias mais conservadoras não existe muito diálogo. Então, eu acho interessante essa experiência. Por exemplo, minha mãe leu meu quadrinho Pigmento e falou para mim que achou fofo. Então, assim, é um passo, sabe? Eu acho que, às vezes, o livro acaba falando coisas que a gente não dá conta para falar com os nossos pais. Então, pode ser interessante ele ser um mediador de conversas. Minha mãe também leu os meus livros, disse ela que leu, né? Também não sei. Mas ela falou, não, gostei, muito bom, você escreve muito bem. Comigo foi aquela série One Day at a Time, sabe? Ai, não vi. Muito maravilhosa, assim. Tem um episódio da saída do armário da Helena, a personagem, minha mãe chorava, assim. E já que a gente tá aqui se encaminhando pro final, e o nome da mesa é Novos Repertórios, eu queria saber, assim, se vocês têm alguma indicação, sugestão para a galera da plateia, que não falta livro por aqui, né? Que vai sair daqui de banquinha em banquinha. O que vocês pensam que seria uma coisa legal deles procurarem? Acho que eu posso mencionar um livro que eu já falei hoje, que é o Kit Gay, de Kael Vitorello, que saiu pela editora Veneta. É um livro que explica, assim, não é simples, mas é um ponto de começo. Se você quer conhecer melhor a comunidade LGBT, se você quer se envolver, se não faz parte ou faz, enfim. É interessante para desconstruir várias, talvez, não preconceitos, mas, enfim, coisas que a gente não conhece tanto. Ele explica de um jeito ótimo. E é uma leitura bem leve, bem gostosa, assim. Acho que eu recomendo esse. É um livro mais de formação, seguindo um pouco sua sugestão. Esse livro é gay, ele é um pouco mais antigo, se não me engano ele é de 2015, ele é internacional, não lembro o nome do autor, não adianta, não vou lembrar, mas é um livro também bem didático, de não ficção, que fala muito sobre o que é o L, o que é o G, o que é o B, assim, é o beabá mesmo. Então eu acho que para quem ainda não tem um grande conhecimento da comunidade, ou que tem alguma dúvida ainda, qual é a diferença de trans para não binário, qual é a diferença de pansexual para assexual, essas questões assim que a gente às vezes responde, eu acho que é um livro muito legal para dar um ponto de partida. E um outro que é um romance agora que eu estou lendo, ele não é tão jovem quanto eu esperava, ele é um pouco mais sombrio, mas é para falar um pouquinho dessa questão de personagens complexas, né? Que chama Canção dos Ossos, que é um romance brasileiro baseado em um fantasma da ópera, sobre uma menina lésbica, que é assim obcecada em ser a melhor musicista do conservatório onde ela estuda. Então ela vai fazer assim, e é um livro com fantasia, é um livro que envolve magia, e é muito legal porque a música evoca a magia. Então é um livro bem bonito, é um livro bem barroco assim, umas descrições muito pormenorizadas de ambientes, de roupas. É muito fascinante o jeito que a autora escreve, que é a Gil Domingues. E é um livro que fala muito sobre obsessão, sobre você querer ser o melhor. Eu acho que se relaciona um pouco com aquilo que a gente falou, que eu falei um pouco mais cedo, sobre querer se destacar sempre para compensar outras coisas. Então ele é um livro, ele é um pouquinho mais sombrio, ele é um pouco mais denso de você ler. Não vou dizer que você vai sair dele feliz, talvez. Não vi o final ainda, não sei se é um final feliz. Espero que seja. Mas é um livro... complexo, pelo menos. Mas é um livro bem interessante. É um livro que mostra assim, a potência que a literatura brasileira tem e que não deixa nada a desejar para nenhum outro romance de nenhum outro idioma do mundo, sabe? Perfeito. Vocês têm algum outro comentário para podermos encerrar a mesa? Algum recado? Beijo para a mãe, beijo para o pai? Então, só agradecer a presença de todo mundo e convido vocês a conhecer Pigmento. Foi uma história que eu levei 5 anos para terminar, então estou muito ansiosa para saber o que as pessoas vão achar, enfim.
Quem tiver afim de ler um romance tranquilinho e gostoso entre mulheres, sem... Tem sofrimento também, um pouquinho, mas só um pouquinho. Enfim, convido vocês a conhecer essa história. Eu quero também convidar vocês a conhecer não só os meus 2 livros já publicados, como procurar online a pré-venda do meu novo livro, que também tem romance entre mulheres no meu novo livro. É um livro que trata muito sobre memória, é um livro que vou dar uma sinopse resumidinha, né? A história de um menino de 15 anos que é neto do maior escritor brasileiro vivo, que está concorrendo ao maior prêmio literário brasileiro. Só que sempre houve acusações de que esse livro que esse cara escreveu era um plágio de uma mulher. Então, esse menino vai investigar se essa história é real ou não, vai encontrar um diário contando o passado desse avô e vai entender qual é o papel dessa mulher na vida do avô, qual é o papel da avó na vida dessa mulher e como tudo isso se emaranha e como ele pode fazer ou não a diferença em contar a verdade ou deixar as coisas quietas. Perfeito. Então, os 2 vão estar na 2 pontos, que eu acho que fica ali atrás, para quem quiser. Muito obrigada por todo mundo que ficou aqui com a gente.